ao curso Reforma Trabalhista ao seu alcance. Meu nome é Daiane, eu sou advogada e serei sua professora nesse novo módulo, que é o nosso módulo 1, o módulo A Reforma para o Empresário. Neste primeiro vídeo, nós trataremos sobre as novas modalidades de contrato de trabalho. Muitas delas vocês já conhecem, porque na verdade não são novas, mas a lei agora passou a tratar especificamente. Antes, na antiga CLT, não existia, né, essas implicações, eram mais uns contratos costumeiros, e hoje a lei resolveu trazer, abarcar e explicar melhor, resolveu dar maior segurança jurídica para esses contratos de trabalho. E o primeiro deles, que é de muito conhecimento de bares, empresas que mexem com eventos e tudo, é a modalidade de contrato intermitente. Esse contrato de trabalho intermitente, como eu disse, antigamente era muito utilizado pelos bares, por empresas de evento, porque eram contratos que muitos deles chamavam de temporários, que eram apenas para suprir, né, para suprimir aquela demanda. A empresa precisava de um funcionário para suprir certa demanda e a quantidade que ela tinha não era o suficiente. Então ela contratava um trabalhador para trabalhar por horas, ou por dia, ou por meses. Seriam tipo os freelas? Seriam os freelancers, né? Hoje eles já são conhecidos como trabalhadores intermitentes. A lei trouxe essa modalidade que já existia, mas trouxe especificações. Antes, com a CLT, o que acontecia? Não existia essa segurança jurídica para os funcionários, né? Eu era contratado como freelance, trabalhava, recebia aquele valor e pronto, né? Eu não tinha ali direito a férias, eu não tinha direito a 13º, eu não tinha direito ao FGTS, né? E hoje, com a lei, você, embora seja um trabalhador intermitente, embora seja um trabalhador da modalidade de contratos temporários, você é um trabalhador que tem a garantia de ter férias, de ter 13º, de ter FGTS. Por quê? Porque hoje a lei obriga com que o empregador pague isso aos seus funcionários. Mas como que isso funciona? Porque sendo que é uma pessoa que está sendo contratada por um pouco tempo. Sim, isso funciona da seguinte forma. Eu vou fazer uma contratação para minha empresa, eu preciso de um trabalhador temporário ali, aumentou a minha demanda demais. Então eu preciso dele por uma semana, eu preciso contratar um funcionário para trabalhar para mim ali por uma semana. A lei diz que o contrato ele tem que ser expresso, podendo ser inclusive verbal, mas expressamente trazendo todas as implicações desse contrato. Acredito que para o empresário é melhor que seja por escrito, né? A lei não obsta, que não fala que não pode ser verbal, né? Pelo contrário, ele pode ser tanto verbal quanto escrito, mas para questões jurídicas, acredito que a modalidade escrita seja bem melhor para a segurança jurídica da empresa. E daí eu vou trabalhar, esse funcionário vai trabalhar para mim por uma semana. Então, eu vou fazer um cálculo proporcional das férias, vou fazer um cálculo proporcional do 13º, vou fazer um cálculo proporcional do FGTS. Ele trabalhou para mim por uma semana. O contrato ele vai ser feito, né, na medida que a empresa precisa. Se esse funcionário, no final do mês, só tiver prestado serviço para mim por uma semana, por quê? Porque o contrato intermitente ele pode ser por horário, por dias, por semanas ou mensais. Então, se eu te dispenso em uma semana, mas preciso de você para trabalhar para mim por mais alguns dias ou por mais algumas horas, eu posso novamente te contratar dentro daquele mês porque a gente fechou um contrato. Então assim, olha, eu preciso dessa primeira demanda, eu preciso de você para uma semana. Mas pode vir a ser que daqui 15 dias eu preciso de você por mais 2 dias. Então, ao final desse mês, eu vou fazer um levantamento do tanto de dias trabalhados, se foi uma semana, se foi 15 dias, e vou te pagar proporcional. Vou te pagar proporcional as férias, vou te pagar proporcional o FGTS, vou te pagar proporcional o 13º, proporcional a esses 15 dias, ou né, a essa uma semana, de acordo com o valor que eu tratei com você para o seu dia-hora. O que acontece? A lei traz também que esse valor não pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo.
Então, ela tem uma base limite. Não posso contratar um funcionário, independente do número de horas que ele trabalha, para receber menos do que o valor hora de um salário mínimo. Então, a minha base é o salário mínimo e também eu tenho uma base de teto que seria o salário do funcionário que trabalha já contratado de carteira assinada naquela mesma função. Aquele salário também é uma base para mim. Então, se eu não quiser utilizar o salário mínimo, eu tenho a base do salário do meu funcionário contratado pela CLT para me basear no salário do trabalhador intermitente. Então, esse cálculo ele é feito proporcionalmente fechado ao final do mês para realizar o pagamento. Somente dessas verbas. Agora, o valor contratado, o salário contratado, ele tem que ser pago de imediato no final da prestação de serviço. Então, se eu te contratei para trabalhar uma semana, aquele valor que foi o meu trato com você durante uma semana, eu tenho que te pagar ele no final do mês. Se eu precisei de você mais vezes ou se eu não precisei de você mais vezes, eu vou fazer um cálculo que seria o proporcional a férias, 13º e FGTS, fazer o recolhimento do FGTS, pagar para você o 13º e as férias proporcionais àquela quantidade de dias que você trabalhou. A lei também traz, eu preciso de chamar esse funcionário com 3 dias de antecedência e esse funcionário tem um prazo de 1 dia para poder me responder. Se ele não me responder, eu vou entender, e a lei entende como renúncia expressa ou tácita. Se ele me responder, renúncia expressa. Se ele não me responder, renúncia tácita. Não quero prestar serviço para você por esses dias. Mas isso não quer dizer que o meu contrato com você encerrou. Eu posso querer trabalhar para você na próxima demanda. Nada impede que o trabalhador ele se negue de trabalhar naquele determinado dia, mas também, e não quer dizer que ele vai deixar de trabalhar os outros dias, e não quer dizer que o contrato ali está rescindido, né? Ele só não quis trabalhar naquele momento. Da mesma forma como que o empregador, ele pode não te chamar, ele tem um contrato ali com você, né, de trabalho intermitente, mas ele pode não te chamar, pode chamar um outro funcionário para suprir aquela demanda, e isso não quer dizer que o seu contrato está encerrado com aquela empresa. Quarto ponto que nós temos que trazer, nesse quesito de chamar o funcionário, eu podendo chamar ele e não fizer isso, ou fizer isso e não cumprir com o meu trato, eu, empresa, se eu chamo um funcionário, você aceita trabalhar para mim, você chega até a empresa e eu falo, olha, não quero, pode voltar para casa. Isso tem uma implicação, isso tem uma multa, né, que é uma multa no valor de 50% sobre o valor do montante contratado. Então, eu te contratei, vou te pagar aí um salário mínimo para poder fazer isso para mim por 7 dias. Você chegou na empresa e eu te dispensei. Falei, não, né, não te avisei antes, me desculpa, mas pode voltar para casa. Não é bem assim que funciona. Você me avisou, eu te respondi com o prazo de 1 dia, de 24 horas, e você simplesmente não falou mais nada, deixou com que eu viesse, eu, empregado, viesse até a empresa e você não me respondeu de antemão. Então, terei que pagar para esse funcionário o valor de 50% do salário contratado ali, do montante contratado para esse funcionário trabalhar para mim. Como o contrato de trabalho intermitente, ele é um contrato temporário, embora na antiga lei muitas vezes confundiam o contrato intermitente, que eram os freelancers, né, com prestação de serviço e serviços autônomos, a lei trouxe o seguinte, que se trata sim de um contrato de trabalho, que se trata sim de um contrato com subordinação, de um contrato com remuneração, de um contrato que gera vínculo de emprego, porque se trata de um contrato de trabalho. Mas o que é importante a gente especificar nesse momento? Quais foram os benefícios que esse contrato de trabalho trouxeram para a empresa? Primeiro, suprir a demanda de imediato, né? Porque eu preciso de contratar, eu não vou precisar assinar uma carteira, eu não vou precisar gerar todos aqueles encargos trabalhistas que muitas vezes onerava a folha da empresa, embora o contrato intermitente você tenha que pagar, né? Tenha que descontar lá o FGTS, INSS e tal, mas o valor é muito inferior, porque você vai pagar de acordo com a prestação de serviço, com o tempo de serviço que foi prestado, e não independente, como é no contrato por prazo indeterminado, né, que é aquele da carteira assinada, que ali você vai ter que pagar
mensalmente, de acordo com a quantidade de tempo que você vai ficar ali com aquele funcionário. Então, um dos primeiros pontos é suprir a demanda sem precisar onerar tanto a folha. O segundo ponto é você poder contratar com subordinação, com remuneração, mas de forma não contínua, que é o principal ponto do contrato intermitente, né? É não ter a continuidade. Esse contrato ele precisa ser interrompido, né? Ali dentro daquele mês, dentro daquele período de prestação, eu preciso de ter uma interrupção. Então, se eu te contrato por uma semana, eu não posso, te contratei por 7 dias, você vai trabalhar para mim de segunda a segunda. Depois daquela segunda-feira que encerrou o contrato, eu tenho que ter um período de descanso daquele funcionário. Eu posso contratar qualquer outro trabalhador intermitente, mas aquele trabalhador que trabalhou para mim, prestou serviço para mim durante aquela semana, eu não posso contratar ele. Por quê? O contrato intermitente é isso, ele tem que ter uma pausa, ele tem que ter uma ruptura, ele não tem continuidade, não é de trato contínuo. Então, eu contratei para trabalhar por uma semana, eu preciso que esse trabalhador fique comigo por uma semana, mas eu não posso renovar esse contrato a partir da terça-feira seguinte. Eu tenho que esperar um prazo, porque senão, se eu faço isso, eu estou quebrando uma das principais características do contrato de trabalho intermitente, gerando vínculo empregatício e gerando todas as implicações do contrato por prazo indeterminado. Aí, oneraria, teria que realizar a assinatura da carteira, todas as indenizações, e ele passaria a ser um funcionário de por prazo indeterminado que não teria as características de um trabalhador intermitente. Outro ponto importante que a empresa precisa entender é que esse funcionário, embora ele esteja trabalhando para aquela empresa durante uma semana, um mês, 15 horas, enfim, esse funcionário ele pode prestar serviço para outras empresas. Então, a ruptura não é férias. Pode ser um descanso daquela empresa, mas ele pode, naquele momento da ruptura com a sua empresa, ele pode trabalhar para qualquer outra. Então, não quer dizer que ele tem que ficar em casa descansando. Não. Ele não é o seu funcionário exclusivo. Esse contrato, outro ponto dele é a exclusividade. Não existe exclusividade. Então, ele vai trabalhar ali para você durante aquele período, mas ele pode prestar serviços para qualquer outra empresa, independente da atividade fim da empresa. Se for a mesma que a sua, se for diferente, se for concorrência, nada disso pode impedir que esse funcionário preste serviço para outras empresas. Então, esse é um ponto muito importante de se trazer e da empresa entender. Mas isso também é importante e é um benefício para a empresa, porque ela também pode contratar funcionários de todas as outras áreas, né, que pode trabalhar na concorrência, que pode trabalhar. Então, isso agrega para ela também, né? Acaba que a empresa, a rotatividade fica grande, por um lado, mas, por outro lado, ela desonera muitos encargos, ela desonera muita coisa e ela supre uma demanda que precisa ali com uma urgência muito maior. E gerando uma segurança também muito maior, desde que tudo isso seja feito dentro dos parâmetros da lei. Quinto ponto, e um dos mais importantes também, então só basta um contrato, eu não vou assinar a carteira. Não, vai ter que ter a assinatura da carteira sim. Nas anotações gerais é feito uma assinatura igual quando é feito do contrato de experiência, quando você contrata uma pessoa por experiência. Essa assinatura, quando o contrato, mesmo que verbal, ele passa a ser habitual, né? A pessoa realmente vai trabalhar, vai ficar ali por 7 dias, é preciso de ter na carteira de trabalho especificando o valor da hora, o nome da empresa, o local da empresa, o nome do funcionário, a função que vai ser exercida e o período que esse funcionário vai exercer. Isso é um controle, inclusive, do Estado, para a gente saber, né, se realmente ocorreu a ruptura de contrato, né, para não criar continuidade. Então, é importante que seja anotado todas as vezes que aquele funcionário vai trabalhar, porque para respeitar a ruptura, para respeitar a segurança jurídica e para não gerar o vínculo empregatício, que nesse momento não é o que a empresa deseja, né? Então, um dos pontos primordiais aí é respeitar, mesmo que o contrato seja verbal,
a gente vai ter que ter anotação na carteira de trabalho especificando data, horário, valor de salário e o nome local da empresa e a função que ele vai exercer naquele momento ali. Lembrando que, posteriormente, se ele for contratado para alguma outra atividade, a função que ele exercia na primeira não vai ter nada a ver com a função que ele vai exercer na segunda ou na terceira. A função é rotativa. Você pode ser contratada como cozinheira hoje, semana que vem pode ser contratada como garçonete. E isso não vai gerar acúmulo de função. Isso não vai gerar equiparação salarial, porque eu trabalhei como cozinheira e no outro trabalhei como garçonete, e daí, mas na verdade era para eu estar trabalhando como cozinheira e eu quero equiparar o meu salário de garçonete como de cozinheira. Não. São contratos que não têm continuidade. Se não tem continuidade, existe uma ruptura. Se existe uma ruptura, eu posso te contratar por várias vezes em funções diferentes, inclusive respeitando o mínimo, o salário mínimo e o básico, o máximo, o salário daquela função. Então, se eu estou contratando hoje para cozinheiro, obviamente eu vou te pagar com um salário que se equipara ao salário da minha cozinheira efetiva. Mas se eu te contratar semana que vem ou mês que vem como garçonete, se você receber menos, é decorrente de que a minha garçonete efetiva recebe menos do que uma cozinheira. Vai variar de acordo com o plano de carreira da empresa. Mas então você vai poder receber menos e isso não vai gerar para o empregado a equiparação salarial e nem mesmo a indenização por acúmulo de função. Não existe a obrigatoriedade de você seguir sempre a mesma linha de atividade e de contratação. Encerrando, então, a modalidade do contrato de trabalho intermitente, nós passaremos a segunda e mais famosa hoje modalidade de contrato de trabalho, que é o teletrabalho, também conhecido como home office. Foi um dos alcances, pelo menos para as empresas, de maior benefício e que gerou menor custo, porque eu não preciso de pagar vale transporte, não preciso de pagar vale alimentação, eu desonero ali a empresa que paga aluguel, a empresa que necessita de pagar luz, internet, telefone e etc. Porque eu não vou concentrar a minha mão de obra em um local físico que vai gastar tudo isso. Então, é outra modalidade de contrato de trabalho que vai desonerar a folha, e não só a folha, mas vai desonerar os custos fixos de um escritório, de uma empresa, de todas essas atividades que podem ser feitas através do home office. A lei traz como teletrabalho, muitas pessoas chamam de home office. Ele é a modalidade que algumas atividades, obviamente, não permitem essa modalidade. Isso vai depender da análise do dono da empresa, né? Se aquela atividade que ele exerce pode ser exercida de qualquer outro lugar. Muitos escritórios de contabilidade, de advocacia, de marketing, etc., optaram pelo home office por causa disso, porque eu já consigo, de onde eu estiver, eu consigo trabalhar e atender o meu cliente e fazer todas as atividades que eu faria em um local físico, acumulando ali a minha mão de obra, mas aí eu já posso, a cada um no seu canto, de onde quer que estiver, fazendo o trabalho e atendendo o cliente. Não desonera a folha de pagamento no sentido das verbas trabalhistas, 13º, férias, FGTS, INSS, não, isso tudo vai continuar. É um trabalhador contratado normalmente CLT, carteira assinada, né, se for a opção da empresa. Tem muitas empresas que trabalham com contratos de prestação de serviços de associados e etc, então vai depender da modalidade escolhida pela empresa, mas se for uma empresa que trabalha com funcionários de carteira assinada, são CLTs, são seletistas, serão todos de carteira assinada, terão todas as verbas trabalhistas, mas, por exemplo, alguns benefícios que a antiga CLT trazia, né, como o Vale Transporte, o desconto do Vale, muitas empresas que faziam pagamento de Vale Alimentação, participariam daquele programa do PAT, tudo isso seria desonerado, porque a pessoa estaria de casa ou de qualquer outro lugar de onde ela quer estar, e arcaria com isso, porque não é mais ônus da empresa. Eu não preciso me deslocar da minha residência para o meu local de trabalho. Obviamente que se eu estiver a serviço da empresa, né, eu precisar me deslocar para atender o cliente, para fazer alguma coisa, claro, isso aí já é uma outra especificidade. É óbvio que é ônus da empresa, porque tudo que você fizer em nome da empresa, mesmo que seja um contrato de trabalho
de home office, essa empresa tem que te remunerar, essa empresa tem que te reembolsar. Não se trata de um autônomo, né? Eu não sou o dono da empresa. Ou seja, todo o ônus continua sendo do empregador. Mas, por outro lado, eu não preciso ter uma estrutura física para poder fazer andar uma empresa, né? Para poder fazer andar aí a minha mão de obra. Outra coisa que desonera para o empregador é a questão das horas extras, né? Nessa modalidade não existe a implicação das horas extras, até porque, estando de onde estiver a pessoa, não tem como ter controle de jornada, né? A empresa perde aí a questão do controle de jornada, mas ganha em relação à remuneração à hora extra. Porque a pessoa vai poder trabalhar de onde ela estiver, quando ela quiser. Se ela quiser trabalhar de madrugada, se ela quiser trabalhar, eu rendo melhor à noite, eu rendo melhor de manhã, eu rendo melhor à tarde, já não é mais opção de gerar horas extras. Porque você está optando por esse trabalho, não é a empresa que está te obrigando a ficar à disposição ou de sobreaviso, até porque você pode se deslocar. Você pode ir para um evento, você pode ir para um clube, você pode viajar e de onde você estiver, o funcionário pode trabalhar. Então a empresa ganha ponto nisso e eu acho que na verdade as duas partes ganham, né? Porque o funcionário também ganha nesse ponto na medida de que ele tem essa liberdade que antigamente se via muito como a liberdade de um autônomo, né? Eu, dono da empresa, poderia fazer qualquer atividade, de onde quer que estivesse, precisar de ter aquela coisa de bater cartão, né? De bater ponto. Então, o teletrabalho, ele traz benefícios aí em relação a isso. Eu recebo, às vezes, muitas perguntas sobre, mas e os custos, os gastos, né? De internet, computador, telefone, como que isso vai ser? Isso vai ser do funcionário ou esse ônus é da empresa? Gente, o ônus é da empresa, né? O computador, a empresa tem que disponibilizar o equipamento, né? Porque, como eu disse, o ônus do negócio, ele é do dono, ele é do empresário. Então, infelizmente, nesse ponto, ou felizmente, depende do ponto de vista, vai ser da empresa, porque até para eu cobrar futuramente isso, se acontecer alguma coisa, um extravio, um roubo, um assalto, enfim, é meu, né? É da empresa, eu que te emprestei. Então, esse empréstimo, o ônus é todo da empresa, mas é óbvio que para fins de se acontecer algum imprevisto, a gente tem como discutir isso, ou administrativamente, ou judicialmente. Então, enfim, isso fica como ônus da empresa. Então, o equipamento utilizado. Mas aí eu vou utilizar a internet da minha casa. Mas aí eu vou utilizar a conta de telefone da minha casa, se for telefone fixo. Eu acredito que a maioria das empresas vão optar por equipamentos corporativos. Então, o celular, ele vai precisar de usar a conta fixa do funcionário, né? Essa questão de internet, de luz, tudo isso vai ser combinado através de um contrato individual de trabalho, né? Através de um acordo individual de trabalho no contrato e na carteira. Hoje, de conhecimento que a lei trouxe isso, né? Essa reforma, ela trouxe essa autonomia para os acordos individuais. Então, eu posso acordar, desde que esteja dentro da legislação, mas eu posso acordar qualquer outra remuneração com o meu funcionário ou com o meu empregador dentro desse acordo individual. Então, eu posso acordar com ele uma remuneração fixa ou um custo variável para receber de acordo com o que eu vou gastar trabalhando X horas por dia de home office. Então, eu vou trabalhar X horas por dia de home office, recebendo X valor, mas os gastos variáveis de internet, telefone e luz, por exemplo, né? E vai depender do que vai ser tratado entre a empresa e o funcionário. Isso é muito livre. A lei, ela não trouxe uma restrição. Talvez, inicialmente, gere uma insegurança jurídica no sentido de, mas aí se eu passar isso para o funcionário, chegar lá na justiça, enfim, ele pode reverter. Bom, em alguns pontos, infelizmente, a gente, como é algo muito novo, ela tem 1 ano, né? Acabou de completar 1 ano aí a reforma trabalhista, então existem realmente alguns pontos que, infelizmente, não tem nem jurisprudência, não tem nem julgados, né? É tudo muito novo,
é um terreno meio desconhecido e que, na verdade, muitos costumes e muito do que se fizer daqui para frente, das modalidades de acordos individuais ou acordos coletivos que a empresa firmar com seus funcionários, é que vai passar a valer, porque realmente após a queda da MP 808, algumas das modalidades de contrato perderam as implicações trazidas pela MP. Essa MP ela veio para regularizar alguns pontos da reforma que tinham ficado obscuros, e daí houve a queda dela, ela não foi para frente, não houve a ratificação, né, não se tornou lei, então ela caiu. Com a queda, a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, vigorou com seu texto como estava antes da reforma. Então, realmente existem algumas coisas que vai depender muito do trato, né? Por isso que, inclusive, eu acredito que ela permitiu que os acordos individuais e as convenções coletivas tivessem valor superior ao valor da própria lei, né? Valessem mais, se elas tivessem uma boa redação dentro da legislação, nada que fugisse aos parâmetros da Constituição e, enfim, ela valeria hierarquicamente, ficaria superior à lei e passaria. Muita gente fala assim, mas vai passar por cima, vão ter coisas absurdas. É óbvio que, como eu estou dizendo, se estiver dentro do que fala a Constituição, se estiver dentro do que fala as legislações infraconstitucionais e os tratados e convenções internacionais, se estiver tudo dentro do que fala a legislação brasileira, embora não seja o que fala expressamente a reforma trabalhista, esse contrato tem validade maior. E, obviamente, também que só vai valer aquilo que a lei é omissa. Se ela está falando expressamente uma coisa e você no contrato no acordo coletivo fizer outra, aí existe conflito e não vai ter hierarquização, não vai ter superioridade. Então, naqueles tratos em que a lei for omissa, mas você fizer um acordo respeitando o que fala, né, a convenção coletiva, a Constituição e os tratados internacionais, ok, ela vale, ela é superior, a lei não falou nada, então está valendo aquilo que foi trago nesse acordo. E eu acho que questões de valores de custos variáveis vai ficar muito à mercê realmente do que for tratado com o seu funcionário sobre isso. Então, assim, é uma modalidade também que tem que ser expressa na carteira de trabalho. A quantidade de horas que ficou sem ter determinação, porque o funcionário ele vai poder fazer, né, de acordo com a rotina dele, com o que ele acha que melhor vai render ali. E o que de determinação que ficou, eu acredito que seja a entrega do trabalho, aquele trabalho diário que precisa de ser entregue. E é óbvio que a empresa vai medir se aquele funcionário consegue ou não ser um home office de acordo com o rendimento dele, de acordo com o que ele consegue entregar para a empresa de trabalho. Duas coisas aí que a gente precisa de dizer, que é o seguinte: no teletrabalho, então, como ficou caracterizado a ausência de horas extras, pode ter muitas dúvidas sobre também a questão do trabalhador externo. Antigamente, né, na antiga CLT, o artigo 62 da CLT, ele trazia essa modalidade do trabalho externo, que não teria o direito às horas extras porque não seria contabilizado, não teria como fazer o controle de jornada de trabalho, mas lembrando que, no caso do home office, não se trata de um trabalhador externo. Então, nós não estamos tratando aqui de um trabalho externo, de implicações do trabalho externo. Não. Ele é um trabalho que, embora não seja feito dentro de uma estrutura física, não pode ser considerado trabalhador externo para fins de remuneração, para fins de apuração de trabalho ou de outras implicações que entraria dentro do capítulo de trabalhador externo. Então, é um trabalho de home office, não é um trabalho externo, e isso é importante também lembrar. Outro ponto que a gente tem que trazer, que é muito importante, que muitas vezes, eu não estou dentro da estrutura física da empresa, mas se me acontece algum acidente de trabalho, se eu estou em casa, estou trabalhando, e aí, sei lá, me corto, acontece um incêndio, enfim, não é acidente de trabalho mais. O acidente de trabalho, ele era uma aplicação trazida pela CLT de 43, que falava que dentro da estrutura física da empresa, do local onde você presta serviço,
seria acidente de trabalho. Ou seja, você saiu da sua residência, se locomoveu até um local onde você prestava serviço e ali ocorreu. Então, hoje, você home office está dentro da sua casa ou onde quer que você esteja trabalhando ali, é a sua responsabilidade, mesmo que você esteja em momento de prestação de serviço para a empresa. Só que, como que acontece para a empresa, então, se desonerar? Como que faz, então, para a empresa se resguardar e para o empregado também se resguardar? Existe um termo que precisa de ser feito, né, onde o empregado ele vai se responsabilizar por todos os acontecimentos externos que podem vir a surgir. Então, inclusive, um acidente de trabalho. Tem que ser um termo redigido, esse funcionário tem que assinar na presença de 2 testemunhas, se responsabilizando. Porque seria também muito injusto colocar sobre as costas da empresa, eu fui para a praia, resolvi trabalhar da praia, me afogo, né? Ou acontece algum acidente ali, no momento ali na areia. É muito injusto colocar isso nas costas da empresa, que não pode estar ali no momento fiscalizando o que você está fazendo. Porque o acidente de trabalho, ele era considerado acidente de trabalho por negligência da empresa. Porque a empresa negligenciou em algum momento a fiscalização, a entrega de equipamento de proteção. Então, em algum momento ali na estrutura física, que é de responsabilidade da empresa, ela deixou de observar, ela não fez. Mas no momento que você saiu do ambiente de trabalho, você tem essa autonomia para poder prestar serviço de qualquer lugar, a responsabilidade não tem como ser da empresa, porque ela não é obrigada a fiscalizar ambientes públicos, ela não é obrigada a fiscalizar a sua casa, ela não é obrigada a fiscalizar o ônibus ou qualquer outro lugar que você esteja trabalhando. Então, a partir desse momento, o empregador assinando este termo, resguarda-se as duas partes, o empregado e o empregador de futuros acidentes. Então, o acidente de trabalho, ele ficou não totalmente excluído. É óbvio que se não houver esse documento, se não houver essa assinatura, a empresa corre o risco de ser responsabilizada, porque negligenciou a partir do momento de não observar, ter entregue essa documentação para o funcionário assinar, mas também não é algo que vá de imediato ter uma indenização, porque ela simplesmente deixou de observar isso. Aí vai ter que ser todo um arcabouço analisado no judiciário, através de perícia e, enfim, que não entra aqui, não é agora de interessante a gente citar, mas é todo um arcabouço que vai ter que ser analisado, mas também não vai eximir a responsabilidade da empresa. É interessante ser observado essas implicações, porque tudo hoje que for documentado, tudo hoje que for acordado entre empresa e funcionário é válido, e tem validade, inclusive, como eu citei anteriormente, superior à própria lei, desde que ela seja omissa. Então, se ela está dizendo que precisa de ter um documento, né, atestando essa responsabilidade, ela não está sendo omissa. Então, se você fizer, ponto para a empresa, né? Nós temos também uma modalidade que hoje, a Lei 3.467, de 2017, ela fala sobre autônomo exclusivo. Este nome pode ser não muito conhecido por este nome, mas muitas pessoas conhecem como pejotização. A pejotização na CLT de 1943 não era legalizado, né? Era considerado como fraude às leis trabalhistas, e numa futura demanda judicial o funcionário geralmente ganhava e tinha reconhecido o vínculo empregatício. Hoje, essa nova modalidade foi abraçada pela reforma trabalhista e tornou-se legal. A discussão é bem ampla ainda, porque tentaram tirar essa modalidade do texto através da MP 808, que caiu. Ela está sendo aplicada no momento, porque a lei vigente é a 13.467 e ela permite a pejotização, mas existe ainda muita discussão no âmbito jurídico, né? De ações de inconstitucionalidade, de pareceres de órgãos da justiça, da AMAN, por exemplo, que é a Associação dos Juízes, porque não entendem como constitucional a criação dessa nova modalidade de contrato de trabalho, embora esteja valendo, porque ainda não teve decisão nenhuma sobre esse ponto. Nós trataremos desse contrato de trabalho em um outro vídeo e traremos todas as alterações e implicações se adotado essa modalidade.